Está começando mais um Saber Direito Debate. Hoje vamos falar sobre licitações. As regras que envolvem o tema são inúmeras e essa é uma das obrigações da administração pública na hora de comprar e contratar serviços. Mas o que muita gente não sabe é que nem sempre elas são obrigatórias. E essa é a questão que vamos abordar no programa de hoje. Quem conversa comigo é o advogado, professor de Direito Administrativo e especialista no tema, Eliesley Silva. Professor, muito obrigada pela participação. Seja bem-vindo ao programa. Eu agradeço, Rafaela. A honra é toda minha. Que bom. Eu queria começar com a pergunta sobre o que para que servem as licitações, na verdade, né? Tema do curso que nós exibimos aqui durante a semana no Saber Direito Aula. As licitações são um mecanismo que o Estado utiliza para selecionar, dentre os possíveis interessados, a proposta mais vantajosa para contrato de seu interesse. Com ela, atende-se ao princípio da isonomia, porque todos são tratados de forma isonômica, obviamente guardadas as devidas desigualdades que devem ser tratadas, por exemplo, microempresas, empresas de pequeno porte. Observa-se o princípio de eficiência, que permite ao contrato uma proposta vantajosa, e também o princípio da moralidade, na medida em que promove a ética, a honestidade na lida com os recursos públicos. Agora, professor, na compra e na contratação de serviços pela administração pública, a licitação ela é obrigatória ou facultativa? A Constituição Federal, no artigo 37, inciso 21, obriga o poder público a utilizar a licitação para a contratação de serviços, realização de obras, aquisição de produtos e até mesmo para vender. O poder público faz alienações, por exemplo, leilões para vender bens móveis inservíveis, né? Como bens que já não são mais utilizados, mobiliário antigo, veículos que já foram substituídos, dentre outros. Então, para tudo isso, a Constituição obriga o poder público a utilizar a licitação como mecanismo para a escolha de quem será o contratado. Justamente para manter essa isonomia e dar oportunidade para todos, né? Mas nem sempre a licitação é feita. Quando que ela pode ser facultativa, por exemplo? Exatamente. Apesar de a Constituição Federal instituir a licitação como um dever, como uma obrigação, a própria Constituição Federal, no início do dispositivo que trata desse assunto, aponta que aquela regra não se aplica a casos especificados em lei. Então, a lei que rege o assunto, em determinados momentos, o que ela vai fazer? Permitir que a administração pública efetue a contratação direta. Por quê? Porque, em determinados casos, o interesse público será melhor atendido com a contratação direta. Ou seja, às vezes, será mais vantajoso fazer a contratação direta a abrir um procedimento licitatório. Quando isso acontece, então a lei permite à administração fazer a contratação direta, seja por meio de um mecanismo de dispensa de licitação ou por inexigibilidade de licitação. E justamente esse foi o tema do curso, né, que o senhor tratou aqui durante a semana. Qual é a diferença entre uma e outra, a dispensa e a inexigibilidade da licitação? Existem algumas diferenças. A que eu poderia apontar como a mais relevante é a seguinte. A dispensa ocorre num ambiente em que a licitação poderia acontecer em tese, ou seja, haveria viabilidade de competição. Se o poder público instaurasse a disputa, provavelmente isso aconteceria e haveria uma licitação, digamos assim, concluída. Já a inexigibilidade, ela ocorre num ambiente em que a competição é inviável. Mesmo que o Estado quisesse instaurar a licitação, ele não conseguiria alcançar o intento de contratar bem. Então, o resultado do serviço, a execução de um bom trabalho, seria isso? Isso, às vezes seria um problema de execução, às vezes seria uma real impossibilidade. Como, por exemplo, a contratação, ou melhor, a aquisição de um produto que só pode ser fornecido por uma única empresa. Eu não tenho opção, ou eu compro dela ou eu não compro. Então, a inexigibilidade ela ocorre nesse ambiente em que a administração não tem escolha. Ela não tem a possibilidade de ter competição por aquele objeto, então ela vai fazer a contratação direta. Já a dispensa, ela ocorre no ambiente em que a competição é viável, mas a lei, por um motivo ou outro, resolveu permitir à administração fazer a contratação direta.
Quando o senhor fala da lei, é a lei 8666 de 93 que regulamenta a licitação? Isso. O tema licitações públicas envolve várias e várias normas. Agora, a norma geral, que é chamada o Estatuto Geral das Licitações e Contratos, é a lei 8666 de 93. É a norma mãe de todas as demais, porque ela é aquela que estabelece as bases desse assunto, dessa prática da administração pública. Professor, essa lei 8666 de 93, ela atende aos interesses tanto da administração pública quanto das empresas? É uma lei já um pouco antiga, ela precisa de reformas, como é que é? Você já mesmo colocou, o prazo da lei já é um prazo, digamos aí, de mais de 20 anos, né, de 93 até os dias atuais, e acontece que sim, ela requer reformas, inclusive tramita no Senado um projeto de lei de uma nova lei de licitações e contratos, justamente porque o mercado muda, principalmente com a inserção da tecnologia na sociedade, isso impacta diretamente na forma como o poder público contrata. Então, há mesmo a necessidade de uma série de alterações na 8666 para que ela possa fazer frente a essa nova realidade. Temos que aguardar o trâmite desse processo legislativo. Agora, professor, um exemplo prático aqui. Por exemplo, a contratação de artistas, que são contratados aí por governos estaduais, municipais, em vários âmbitos, né? Essa é uma das formas da contratação direta. Qual que é a peculiaridade nesse caso? Não precisa de licitação, por exemplo? Exatamente. Veja, o Estado quer promover uma festa para comemorar o aniversário e quer que esse evento seja um evento de atratividade ao público, quer fazer algo que marque realmente a história da cidade. Então, ele tem que trazer um artista consagrado, ele não pode trazer um artista que não tenha poder de mobilização de público. E, então, pensemos, entre os artistas consagrados, se nós fôssemos fazer uma licitação, nós teríamos, de fato, disputa? Você consegue imaginar artistas de grande peso competindo entre si para ver quem vai cobrar mais barato para fazer? Isso não vai acontecer. É por isso que a contratação direta, no caso, vem por inexigibilidade de licitação e inviabilidade de competição. Se eu instaurar uma licitação, eu posso ter artistas, mas não os consagrados. Não de peso, né? Não, os artistas de peso. Então, no caso, o poder público contrata por inexigibilidade de licitação. E é artista de todo e qualquer segmento, não só música, mas música, cinema. Mas aí é o seguinte, só artista de peso, né? Um exemplo aqui. A condição da lei é que o artista seja consagrado pela crítica especializada ou opinião pública. Porque artistas da cidade, por exemplo, não iria se enquadrar aí, porque daria para fazer uma licitação. Sim, porque esses artistas eles estariam, em tese, mais disponíveis a participar, a disputar aquele palco. Então, seria essa a ideia de, quando o artista é consagrado, não haver a licitação e sim a contratação direta. Agora, professor, eu observo que cada caso é um caso, né? Em relação a esse assunto licitações. Às vezes o que pode para um não pode para outro, subjetivo. Isso é preocupante em relação a alguns erros que acontecem na área? Claro, porque já se começa usando esse mesmo cenário. O que é a consagração pela opinião pública? É algo extremamente subjetivo e temporal, porque o artista que hoje esteja aí digamos assim, num alto grau de visualização, de visibilidade midiática, pode ser que amanhã ele seja substituído por um outro. É nessa hora que se torna importante para os órgãos da administração pública acompanhar a jurisprudência dos órgãos de controle. Porque, normalmente, quando os tribunais de contas vão decidindo questões desse tipo, eles vão sinalizando, na ótica daquele órgão colegiado, o que se entende como razoável dentro daquelas contratações. É por isso que é importante que o gestor público ele esteja constantemente atualizado com relação a como os órgãos de controle encaram aquela questão, como ele tem tratado aquela matéria em temas que sejam semelhantes. A gente vai fazer uma breve pausa agora e o assunto jurisprudência é tema do próximo bloco. A gente volta rapidinho. Até já!
Estamos de volta com o Saber Direito Debate. Hoje a gente conversa sobre contratação direta na administração pública. Quem está comigo aqui no estúdio e fala sobre o tema é o advogado Eliesley Silva. Professor, a gente falou um pouquinho no bloco anterior sobre as contratações diretas. Existe uma forma de controle maior sobre essas contratações? Com toda certeza, porque o Estado é o maior comprador do país. Tudo que o Estado compra, via de regra, é em uma quantidade assustadoramente maior que particulares e até a maioria das empresas privadas. E óbvio que esse contratante de peso acaba sendo muito disputado e nessas disputas, infelizmente, as empresas acabam, às vezes, utilizando mecanismos para obterem preferência e nós temos o que nós já conhecemos, infelizmente, do campo da realidade. Então, nesse contexto, é importante que o controle exista e que ele seja feito de modo efetivo. O controle está naquela lei 8666 de 93 ou por um conjunto de regras, jurisprudências consolidadas ao longo dos anos? O controle, numa primeira análise, ele é definido a partir de mecanismos constitucionais. A Constituição, ela assinala mecanismos de controle, principalmente o controle financeiro orçamentário, que pode ser interno ou externo, ali previsto dos artigos 71 a 74 da Constituição, nós temos ali uma série de parâmetros para o controle. E a Lei 8666, ela é exatamente o substrato, ou seja, quando o órgão exerce controle, ele parte de alguns pressupostos que são os pressupostos da lei. E o controle, como eu disse, ele pode ser interno, quando o próprio órgão, a própria entidade tem ali uma unidade, um departamento, uma secretaria que tem o dever de controlar internamente os atos que são praticados, tanto quanto controle externo, que na esfera federal é exercido pelo Congresso Nacional com o auxílio do Tribunal de Contas da União, que é o órgão que, digamos assim, tem uma participação muito efetiva, uma participação relevante ao estabelecer diretrizes, porque eu gostaria de alertar ao espectador que o Tribunal de Contas, além de julgar casos concretos e tomar providências em relação àqueles casos, ele também faz recomendações, como se ele dissesse, ora, eu estou avaliando um caso, isso aqui me leva a recomendar que nas contratações futuras seja feito assim ou daquele modo. Mas é obrigatória essa recomendação? Deve ser seguida ou é apenas uma recomendação? Pois bem, a recomendação, ela tem um caráter impositivo sim, porque é como se o tribunal estivesse dizendo, olha, faça assim, porque se fizer de outro modo, pode ser que a conduta seja agora de repressão. Primeiro eu previno, avisando, recomendando, mas em algum momento pode ser que o tribunal, até a depender do grau de seriedade da questão, ao invés de recomendar, ele pode determinar. Aí o caráter impositivo se torna ainda mais intenso. Mas é óbvio que quando o Tribunal de Contas recomenda, é bom que o órgão, a entidade, se adeque para evitar no futuro uma responsabilização. Porque todo gestor público que lida com licitações, ele é responsável, porque ele está lidando com recursos públicos, então ele pode sofrer penalidades por utilização indevida desses recursos públicos. Agora, utilização indevida dos recursos públicos, eu vou pegar o gancho aqui para o senhor explicar um pouquinho se a realidade é um pouco ou bem diferente da prática do que a lei diz. A gente tem uma coisa na lei, a realidade é bem complicada, digamos assim? O direito lida com essa constante dicotomia entre teoria e prática. E o direito é uma ciência do dever ser, ele aponta o ideal. Não necessariamente aquilo, na realidade, estará sendo confirmado. Dentro desse contexto, o que a gente pode pensar? Nós podemos pensar em duas coisas. Existe a realidade que a teoria não posta em prática por uma questão de má-fé, dolo, e nisso nós temos os mecanismos de punição estatal. Mas existe também aquela dissociação entre teoria e prática decorrente da própria mutação da realidade. A 8666 é uma norma de 93, estamos em 2016 conversando, muita coisa mudou, e às vezes o administrador público é colocado diante de um desafio que a lei não tem uma prescrição direta. E ele vai, então, seguindo uma série de
de justificativas, de princípios, adotar uma conduta que nem sempre vai ser, segundo os órgãos de controle, o judiciário, a melhor conduta. Então, essa dissociação da realidade nem sempre decorre da coisa da desonestidade, mas às vezes da própria distância entre o momento em que a lei é concebida e o momento em que ela é aplicada. Por isso a necessidade de atualização da lei. O senhor trabalhou diretamente com isso, foi pregoeiro do Tribunal Superior Eleitoral, a gente vai falar no próximo bloco mais sobre isso. Mas eu queria que o senhor explicasse essa sua realidade. O que o senhor viu? O senhor viu muito desconhecimento, qual que é a maior deficiência das empresas e por isso que é importante observar esse conjunto de normas que estão em vigor, a jurisprudência novamente? Com certeza. Quando um servidor público está para ser designado como pregoeiro, ele é submetido a um curso de formação para que ele se capacite e tenha habilidade técnica para conduzir. Isso nem sempre é possível no âmbito privado. Muitas pessoas são contratadas para trabalhar em empresas privadas e acabam aprendendo aquele ofício de participar de licitações meio que na prática. E isso, consequentemente, acarreta uma série de equívocos às vezes elementares, que as empresas cometem, porque o mercado privado é muito dinâmico. Todos os dias empresas novas são abertas, empresas são fechadas, e as empresas muitas vezes vêm para a licitação sem essa bagagem de conhecimento, sem essa preocupação de treinamento, e acaba havendo sim essa dissociação, e aí cabe ao pregoeiro exercer sua função de cumpridor da lei e coibir condutas que sejam contrárias. Porque, veja, todo e qualquer tratamento diferenciado no contexto de uma disputa quebra a isonomia. Então, é dever do pregoeiro cumprir a lei para que a disputa seja realmente justa. Se eu dou um privilégio a uma empresa, permitido por lei, então todas as demais fazem jus. Ao contrário, seria quebrar a isonomia. E um processo de licitação, ele dura em média quanto tempo, mais ou menos? A lei prevê determinado período para que a empresa junte a documentação, entre com recurso, se adapte a algum erro que ela cometeu por falta de informação? É muito dinâmico o processo licitatório, porque, veja, eu posso usar licitação para comprar alfinete ao foguete. E são compras de absoluta distância entre relevância, complexidade e vulto, né? Então, o tempo que dura um processo licitatório depende, em primeiro lugar, do próprio objeto e, em segundo, das ocorrências que surgem no meio daquela licitação. Às vezes, uma empresa mais irresignada com a derrota procura um recurso, ou às vezes ingressa com uma ação judicial pedindo a suspensão do procedimento. Certo é que a lei estabelece prazos para algumas etapas do procedimento, mas o prazo de duração da licitação, depende, como modo todo, é muito variável. Sim. Né? Professor, vamos agora para mais um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco com o Saber Direito Debate. O Saber Direito Debate está de volta e neste bloco a gente faz a indicação de alguns livros que ajudam a entender um pouco mais sobre o tema. Professor, antes de mostrar os livros, eu queria retomar num assunto que a gente passou rapidinho, mas acho que é importante, sobre a dispensa no caso das licitações. O senhor pode rapidamente abordar quais os casos? Bem, contratações de pequeno valor, por exemplo, compras e serviços em geral de até R$8.000, não se faz a licitação, porque às vezes o tempo que se demora, o emprego de energia de trabalho e até de recurso financeiro é superior ou desproporcional ao objeto que será contratado, portanto, posso fazer por dispensa. No caso de obras e serviços de engenharia, esse valor de 8 salta para R$15.000, também pode ser feito por dispensa. Além desse, nós temos o caso bastante comum da contratação emergencial. O poder público tem uma necessidade, há um perigo iminente à segurança de pessoas, bens, e ele tem de fazer uma contratação imediatamente. Portanto, incompatível com a ideia de instaurar um processo licitatório e qualquer demora na condução desse procedimento. Portanto, nessa situação, o Estado pode fazer um contrato emergencial para atender aquela situação, portanto, para que esteja diretamente relacionada ao atendimento da situação calamitosa ou da situação emergencial, mas, como um contrato emergencial, ele tem um prazo máximo de 180 dias consecutivos e ininterruptos, que é
o suficiente para que a administração, paralelamente à contratação emergencial, instaure um processo licitatório e possa, ao final do contrato emergencial, suceder com a empresa que foi regularmente contratada mediante licitação. Agora, antes dos livros também, eu queria falar um pouquinho sobre a questão do fornecedor exclusivo no caso da inexigibilidade. Isso, nós comentamos isso em bloco anterior. O caso é de inviabilidade de competição, porque só tem uma empresa? Só aquela empresa atuando no segmento. E é importante deixar claro que essa exclusividade não é autodeclarada e nem uma exclusividade obtida por meio de pesquisas superficiais. Por exemplo, eu na condição de assessor jurídico nessa área de licitações, porque eu trabalhei no processo licitatório em etapas diferentes, identifiquei um processo em que o gestor queria contratar uma empresa por inexigibilidade, dizendo que ela era exclusiva no mercado, e o fundamento foi uma pesquisa no Google. Nossa! Essa é uma justificativa frágil. Aí você foi pesquisar mais um pouquinho e viu que não era bem assim. Isso, então deve ser aferida mediante declaração de sindicatos, de confederações, de órgãos, de entidades que tenham oficialidade naquele segmento. Digo, olha, realmente, neste ramo, esta empresa, ela é a que atua em regime de exclusividade. O senhor foi pregoeiro do Tribunal Superior Eleitoral. Como é que foi esse trabalho? O que o senhor viu e observou durante esse tempinho que o senhor atuou na área? Com o pregão eletrônico realizado por meio da internet, facilitou bastante, tanto para a administração pública quanto para as empresas, na medida em que as empresas podem designar um único funcionário e esse funcionário pode participar de diversas licitações simultaneamente, porque a dinâmica do processo permite isso. Então, a competitividade aumentou bastante e também a própria celeridade do processo. Eu já cheguei a concluir um procedimento de pregão em 2 horas, desde a abertura inicial da sessão até o momento da adjudicação, que é quando o vencedor é declarado e a ele é entregada aquela expectativa de direito de ser contratado. Muito rápido, porque eu imagino pela situação emergencial que deveria tratar o caso, né? Várias são as situações em que o poder público precisa adquirir um produto, é de necessidade diária, então a celeridade é de todo desejada. Agora, as empresas sabem fazer licitações? A gente já abordou isso aqui um pouquinho, mas durante a experiência, o senhor observou que sim, ou mais ou menos, estão aprendendo? Bem, há empresas que já têm história no mercado participando de licitações, mas a maioria não. A maioria comete equívocos graves e, como o procedimento é de disputa, elas são facilmente eliminadas do procedimento licitatório. Então, para quem quer aprender, né, vamos lá mostrar os livros agora. Esse aqui é o livro do senhor, eu vou mostrar aqui. Me fala um pouquinho sobre esse livro aqui. De sua autoria, um livro bacana. 4 anos o senhor levou para concluir esse estudo? Isso. O curso de Direito Administrativo é uma obra que busca trazer para o estudante um início, meio e fim em relação ao tema. Portanto, é um livro, digamos, de panorama na matéria, que contempla os mais diversos assuntos, mas, por conta da minha vivência como pregoeiro e assessor jurídico na área de licitações, o capítulo de licitações e contratos é um dos mais aprofundados, robustos do livro, exatamente. Agora temos também aqui outros autores, eu vou pegar esse aqui, o senhor conta pra gente um pouquinho sobre esse livro aqui. Esse é o Comentário à Lei de Licitações e Contratos, do professor Marçal Justen Filho, que eu considero um dos expoentes nacionais a respeito dessa temática de licitações e contratos, e eu considero o livro mais completo. É aquele em que, quando surgem questões, dúvidas, eu primeiro consulto por conta da sua densidade de conteúdo, com muita jurisprudência, então é uma obra de referência na área. Então, todas essas dúvidas que a gente abordou aqui podem ser esclarecidas com essas publicações. Com Temos certeza. uma última aqui que o senhor trouxe, deixa eu mostrar. Esse aqui é Manual de Direito Administrativo, e esse aqui, inclusive, o senhor é citado aqui nesse livro como referência, não é? Esse livro foi o livro que eu utilizei quando estudei Direito Administrativo na graduação, sempre foi um dos autores da minha predileção, um livro reconhecido, aclamado no meio jurídico nacional, e tive esse privilégio, essa honra de ter sido citado por um autor que eu sempre admirei e ainda não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente.
Então foi para mim assim um grande presente saber que de alguma forma o meu livro, ainda sendo um livro de alguém, digamos, iniciante no mercado autoral jurídico, possa ter chamado a atenção do professor Carvalho Filho, uma referência. Aquele anterior é comentado, esse aqui é mais detalhado na lei, é isso? Esse último que nós mostramos. Bem, os livros são semelhantes no que se refere à abordagem. A diferença é que o curso de Direito Administrativo que eu escrevi, eu tive um foco mais no estudante de graduação, aquela pessoa que quer aprender Direito Administrativo e quer uma informação mais completa. Já o livro do professor Carvalho Filho é um verdadeiro compêndio, é um livro extremamente aprofundado e completo, muito adequado para pessoas que já têm formação na área jurídica ou estão se preparando para concursos da magistratura, concursos do Ministério Público, ou seja, é indicado para quem realmente quer se aprofundar no estudo do direito administrativo. Ok, professor. Infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim. O Saber Direito Debate fica por aqui. Professor Eliesley Silva, muito obrigada mais uma vez. Com certeza, com esse conjunto aqui de livros, bibliografia, mais as explicações do senhor durante a semana, eu acho que não vai restar dúvidas aí para as empresas ou para quem quer saber mais sobre o tema. Obrigada pela participação. Eu agradeço, Rafaela, à TV Justiça por abrir esse canal e possibilitar a difusão do conhecimento jurídico para as pessoas que não têm disponibilidade e, às vezes, até interesse em cursar uma graduação e pode, por meio do mecanismo da TV aberta, ter acesso a esse conhecimento. Ok, professor. Obrigada mais uma vez. Até a próxima. O Saber Direito Debate fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. E lembrando que se você tem dúvidas, é só mandar um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você encontra a nossa programação no site tvjustiça.jus.br. Até o próximo programa.